Isso é experiência de política, viu, pessoal? Boa noite a todos. Não precisa dizer que o Fernando Passos exagerou. É claro que eu estou acostumado a ser em lugar, pensando, não, porque está aqui, foi isso, foi aquilo. Mas o Fernando exagerou. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui essa noite. Muito feliz. Feliz também por ver jovens entrando na universidade. Feliz por ver um palmeirense que nem eu ali sentado, assumindo que nem eu, o sofrimento que estamos passando. Eu não sabia disso quando aceitei ele voltar. E o pior que é, o Palmeiras, é a Ferroviária, é o CAT. Eu nunca vi. Mas vamos superar isso com certeza. Eu sou um cara de fé. Segundo, eu deixei a faculdade aqui, como disse o professor Fernando Passos, há 18 anos atrás. Aqui ninguém era nascido. E eu já não era jovem. Ao contrário do Fernando, que já era jovem. Eu não era mais. Mas eu queria dizer que quando eu saí daqui, o Fernando assumiu as aulas e foi muito melhor do que eu. Porque ele é estudioso, ele defendeu tese, ele se dedica. E eu fui me dedicar à minha carreira política. Eu fui para Brasília e chegou um tempo que eu não podia mais ligar para o Flávio. Flávio, 5 horas da tarde, ó, o aeroporto fechou, não posso chegar. E o pessoal viaja da região, aqui já é da região, não tem? O pessoal vinha aqui de ônibus e tal, chegava aqui, ó, não tem aula. Então eu precisava ligar para o Fernando para voltar aqui para dar aula. Então chegou uma hora, eu falei, não vou mais. E fui cuidar da minha vida. E posso dizer que fui feliz onde eu fui. Fui deputado 6 mandatos, isso não é pouca coisa no Brasil. Eu sou dessa região, nasci em Itaquaritinga, moro aqui em Araraquara há 30 anos. E cumpri mandatos de uma maneira que eu acho importante dizer para vocês, que me permite andar na rua, olhar no olho das pessoas. Mandato limpo. Ah, mas isso é obrigação de todo mundo. Eu sei que é obrigação de todo mundo. Mas eu respondo por mim. Eu ando nas ruas aqui da cidade, da região, e posso olhar no olho dos meus filhos, e posso dizer que cumpri o mandato correto. Mas eu queria dizer que quando o Fernando Passos me convidou para dar essa aula aqui com vocês, eu perguntei, Fernando, é o primeiro ano? Ele falou, então eu topo. Porque vocês sabem que tem um momento na vida, só um momento na vida, que a gente é imortal. Você sabe disso, né? Há um momento na vida que nós somos imortais. É quando a gente é jovem. É ou não é? Não, eu sou imortal. Nada acontece comigo. Você fala para o filho, não beba, filho, não vou beber, só um pouquinho. Se beber, não dirija. Claro que eu não vou dirigir, mas estou acostumado, o carro vai sozinho. Por favor, enfim. Tudo que você fala que é sim é não, tudo que fala que é não é sim. É mais ou menos assim, né? Pelo menos na minha casa, de vocês acho que é diferente. Mas eu, no século passado, no milênio passado, eu decidi estudar direito uma vez na vida. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? No século passado, no milênio passado, eu falei, vou fazer direito. E naquele momento, primeiro que a Uniara não tinha o curso ainda, tá certo aqui. Eu peguei o trem, que aqui ninguém sabe o que é trem. Eu peguei o trem e fui para São Paulo. Fiz cursinho no Objetivo e entrei na faculdade de Largo São Francisco. A mesma faculdade que o Fernando Passos estudou. Uns anos depois. Mas no século passado, no milênio passado, eu estava a trabalhar também. E eu chegava nos procurar emprego, o cara falava para mim, ô Dimas, você sabe datilografia? Eu falava, sei. Aqui ninguém sabe o que é máquina de escrever, mas existia uma época que era máquina de escrever. Eu sei. Ô Dimas, você fala bem português? Falo. Ô Dimas, você tem uma noção de língua estrangeira?
Falava, tem, eu fiz um curso na minha cidade lá, não sei se você fez, criado, alguma coisa assim. Sei sim, achando que sabia tudo. Ah, então você está empregado, sabe muita coisa. Hoje, se você chegar em São Paulo, qualquer lugar, e falar, ó, eu sei datilografia, eu sei inglês e sei bem português, você não consegue nem chegar na entrada da secretária para conseguir um emprego. Porque hoje a pessoa pergunta, bom, fora inglês e português, qual terceira língua você sabe? Digitação, claro que você sabe tudo de computador, não só para mandar tweets, essas coisas, mas você sabe escrever corretamente. Pois bem, essa é a história. Eu dei aula aqui de Direito Constitucional durante muito tempo. E Direito Constitucional foi uma matéria muito importante para o nosso país. Depois de 18 anos eu voltei. 18 anos. Eu saí um dia e falei, ó, estou saindo, vou voltar um dia. Passou o ano, volta ano que vem. Passou, não, esse ano não dá, me elegi de novo, volta ano que vem. Não, esse ano não dá porque eu estou em Brasília, volta ano que vem. Quando eu olhei no calendário, fazia 18 anos. Eu voltei, falei com o Fernando, falei com o professor Luiz Felipe Cabral Mal, que sempre me apoiou, sempre me deu maior força, que me acolheu nessa universidade, e voltei. Eu quero dizer para vocês que está sendo diferente para mim, está sendo difícil. Por quê? Ah, mas 18 anos passa rápido. Não é verdade. O mundo não é o mesmo, a faculdade não é a mesma, e eu não sou o mesmo. Os alunos são diferentes, professores são diferentes, então tudo mudou. O que não mudou em mim? Falando agora para o jovem estudante, mudou em mim a crença que eu sempre tive no direito, nas liberdades democráticas e, sobretudo, na certeza absoluta que se eu pudesse escolher um curso para fazer hoje, se eu tivesse 16, 17 anos, que curso você vai fazer para ser feliz na vida? Eu falaria sem sombra de dúvida, com todo respeito aos outros, direito. Quero fazer direito. Foi um acerto na minha vida. Eu tive alguns acertos na minha vida, muitos erros também, porque todo mundo acerta, todo mundo erra, não é isso? Um acerto foi fazer direito. Fui feliz, fiz direito, prestei concurso, virei promotor de justiça, fiz carreira, fui muito feliz. Outro acerto na minha vida foi ter começado a dar aula aqui na Uniara. E quero dizer para vocês que se existe uma matéria importante que vocês têm que entender, é direito constitucional. O Brasil teve várias constituições federais já. E vocês sabem que é Constituição Federal. Vocês sabem que é Constituição, claro. Se não sabem, saberão. Vocês leem, se não lê jornal, leem pelo menos notícia na internet. Tá certo ou não? Até porque tá calor. Posso tirar, Fernando? Não dá. Então, pessoal. Vocês sabem. Pô, a gente não pode ficar vermelho de uma certa idade depois, tá? Uma matéria importante é direito constitucional. Por quê? Porque é a matéria que regula todas as outras matérias. O Brasil teve várias constituições. A primeira Constituição que teve foi logo depois que Dom Pedro proclamou a independência. Vocês sabem que Dom Pedro I proclamou a independência, né? Vocês lembram disso? Claro. Sim. Obrigado. Tem gente que erra. Fala que Dom Pedro proclamou a república. Ah, não é possível. Aqui na Uniara não acontece isso, mas tem lugar que acontece. Pois bem, o Fernando sabe muito bem disso. Dom Pedro proclamou a república. E logo depois, proclamou a independência. Logo depois, quando você tem uma ruptura constitucional, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma lei que organize o Estado. A Constituição Federal é isso. É uma lei maior que traz os direitos, os deveres, que acolhe todas as etnias, todas as raças, religiões, cores. E Dom Pedro convocou umas pessoas, vou falar bem rápido isso, para fazer uma Constituição para dizer, olha, o Brasil é outro. Acabou agora, já teve independência ou morte, Portugal já não existe mais aqui no Brasil, já levou nosso ouro, já trouxe outras coisas, agora eu quero fazer uma lei para o Brasil.
e ele proclamou a independência e conversou com algumas pessoas para fazer uma lei que refletisse aquele momento, que tivesse o quê? Como é que é o Brasil? O Brasil é assim. Que direito nós temos como brasileiros? De votar e ser votado? Naquela época ainda não. Então, vocês têm que entender que em 1824, portanto, em 1824, foi a primeira Constituição Federal do Brasil. E Dom Pedro começou a sentir que as pessoas que ele designou para poder fazer a Constituição Federal começaram a tirar poderes dele. Sabe o que ele fez? Falou, não, acabou. Vocês querem fazer uma Constituição que eu vou perder meu poder enquanto imperador? Ele dissolveu e outorgou uma Constituição Federal. Primeiro conceito, o que é outorgar? É você impor uma Constituição Federal sem que haja uma constituinte, um debate entre as pessoas que foram eleitas para isso. Pois bem, e Dom Pedro tinha uma coisa fundamental, chama-se poder moderador. Ou seja, todo mundo fazia a lei, e daí chegava Dom Pedro, essa lei nós fizemos, o senhor acha que está bom? Ele falava, não, muda. Mudava. Isso é o poder moderador, é o poder que falava em última instância. Então adiantava ter Constituição assim? Adiantava você ter seus direitos? Claro que não, porque você tem o direito que Dom Pedro a qualquer momento podia tirar. Isso continuou caminhando, essa Constituição, até que em 1891, portanto logo depois da proclamação da República, nós tivemos uma nova Constituição Federal. Então, rapidinho o seguinte, quando é que você tem uma Constituição Federal? Quando você tem uma ruptura constitucional, você tem um novo fato político, proclamou a independência. Lembra que ele pode tirar a espada, independência ou morte? Vocês lembram isso daí, que tinha sempre comemoração antigamente? Não sei se tem hoje ainda. Então foi feita uma nova Constituição porque o Brasil era outro. Depois houve a proclamação da República, ou seja, acabou o Império e vai ter proclamação da República. Então foi feita uma outra Constituição, tá certo? Que estabeleceu uma coisa importante, que a partir daí, quem tinha mais de 21 anos podia votar e ser votado. Isso em 1891. Eu pergunto, mulher podia ser votada nessa época? Não. Não. Mas podia votar? Não. Veja bem, a mulher nessa Constituição não podia votar nem ser votada. E tinha uma característica importante nessa Constituição. Pela primeira vez, dava liberdade religiosa. Porque antigamente, vocês sabem, na primeira Constituição Federal, tinha uma religião oficial do Brasil, que era a religião católica, apostólica, romana. Então estava escrito lá, a religião oficial do Brasil é católica, apostólica, romana. Hoje não, claro. Mas em 91, as pessoas podiam votar e ser votadas. Mas como é que era o voto nessa época? E vocês sabem que voto é negócio importante. Só podia votar quem tinha determinado padrão de renda. Se eu quisesse votar, quanto você ganha por mês? Eu ganho X, então você não pode votar. Era assim, era o voto censitário. E um detalhe importante, para vocês verem que coisa que existia, o voto não era secreto. O voto não era secreto. É como você, que é de Bitinga, chamasse lá na eleição, falasse, vota aqui, ó. Tem aqui 2 candidatos. E você que está no poder fala, deixa eu ver quem você vai votar. Isso é liberdade de votar? Claro que não. É fundamental que o voto seja secreto, para que você tenha liberdade de expressar a tua opinião. Em 1891, o voto não era secreto, e mulher não podia votar, e mulher não podia nem ser votada. Era que nem índio. Índio também não podia naquela época. Então, não, índio, mulher, não tem condição de votar nem ser votado. Olha que coisa machista, hein? Bom, daí veio 1934, que foi uma outra Constituição que teve no Brasil. Vocês sabem que nesse período que antecedeu essa Constituição Federal, teve o governo de um senhor chamado Getúlio Vargas. Eu não vou contar a história dele, porque vocês vão ter essa aula de direito constitucional, direito público. Mas Getúlio Vargas começou eleito, tá certo?
E depois ele pôs um golpe para a população. E São Paulo reagiu. Vocês ouviram falar já da Revolução de 32? Ouviram, mas não lembram direito. Essa é a realidade. É como eu também. Se eu perguntar para qualquer pessoa no trabalho, você lembra de 32? Não era nascido. Não era nascido. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Você era nascido? Não. Então essa desculpa não funciona. Então é o seguinte, pessoal. Getúlio Vargas não queria fazer Constituição. São Paulo se rebelou, houve uma revolução, muita gente de Araraquara, da região, foi nessa revolução, e acabou que em 32 foi eleita uma Assembleia Constituinte, e só aí a mulher começou a exercer o direito de voto. Veja bem, em 32 foi que a mulher teve direito de exercer o direito cidadão, que é o quê? Votar e ser votado. Até então, a mulher era reconhecida como uma pessoa de segunda categoria que não podia votar. Pois bem, o Getúlio Vargas continuou seu trabalho até que ele deu um golpe dentro do golpe e outorgou uma outra Constituição Federal. Então veja bem, nós tivemos em 1894 a Constituição do Império, em 1891 a da República, 1934 Getúlio Vargas, em 37 ele fez uma Constituição em que acabou com a liberdade de imprensa, acabou com a liberdade de cátedra. E o que é liberdade de cátedra? É fazer o que eu estou fazendo aqui, dar aula, falar o que eu acho, aluno discutir, interrogar, assinar, sair correndo, bocejar, falar vai logo, que é sexta-feira. Isso é liberdade de cátedra, tá certo? Naquela época não tinha isso. Getúlio Vargas acabou com isso daí em 37, que foi uma Constituição moldada nos moldes de Constituição lá de países autoritários. Bom, isso durou um período, até que ele saiu. Em 46 houve uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí sim, em 46 foi a primeira Constituição Federal democrática, que dizia o quê? Todo mundo tem liberdade de crença, todo mundo tem liberdade de escolher o seu partido político, nós temos liberdade de imprensa, a mulher é reconhecida como seus direitos integrais, não pode diferenciar homem e mulher. Bom, essa Constituição de 46 durou um longo período, até que em 64, vocês sabem, ninguém era nascido também, houve uma coisa chamada ditadura militar. E aí o que aconteceu? Aí acabaram todas as liberdades. Estudante não podia falar de política, professor não podia falar de política. Isso foi em 64. Foram caçados centenas de parlamentares. A pessoa é votada e era caçada. Isso não existe mais, mas era caçado. Não, falou que não devia, sai do Congresso. E sobretudo, o governo chamou o que restou do Congresso para fazer uma nova Constituição Federal. E daí fez uma Constituição remendada, tá certo? Para legalizar o poder do regime militar. Estou falando rápido isso porque durante o regime militar, durante a ditadura militar, que matou, que perseguiu, que cassou mandatos, que fechou faculdade, durante esse período teve uma coisa chamada AI-5, que foi o ato institucional número 5, que acabou com uma coisa que vocês, juristas, entendem é uma coisa fundamental, que é o quê? Que é o habeas corpus, que é uma garantia de você poder exercer o direito de advogado na hora certa, dentro de uma democracia. Então, em 67, foi uma Constituição remediada, uma Constituição capenga, que não foi uma Constituição democrática. E durou até 69, que quando houve uma nova Constituição, na realidade era uma emenda constitucional, que era tão grande como a Constituição Federal. Então eu vou lembrar, teve em 1894 a do Império, 1824 do Império, 1891 da República, 1934 de Getúlio Vargas, 37 de Getúlio Vargas, 46 a redemocratização após Getúlio Vargas,
67 da ditadura militar. A emenda constitucional de 69, que deu todos os poderes para os militares. Você vê hoje na história, fala, pô, mas será que foi tão grave assim? Eu digo que foi. Por quê? Podia ter partido político? Não. Estudante que divergisse, ele era processado com base no decreto chamado Decreto-Lei 477. Quantos estudantes que eu conheci foram processados e tirados da universidade? E mais do que isso, essa semana, Fernando, semana passada, finalmente o Estado brasileiro reconheceu que um estudante de 22 anos, que fazia geologia na USP, foi assassinado, sumiu, chama-se Alexandre Vanucchi Leme, que é o nome do DCE da universidade. Finalmente, depois de 40 anos, decidiu-se que ele realmente foi executado pela ditadura e ele tem o caráter de anistiado político. Pois bem, durante esse período da ditadura, que vocês felizmente não pegaram, mas os pais de vocês pegaram, os avós, foi uma coisa muito difícil. Era a época da censura militar, da censura de música. Chico Buarque podia escrever música? Não. Caetano Veloso foi para a Europa, Gilberto Gil foi embora. Os grandes escritores saíram do nosso país. O Estado de São Paulo, que era um jornal censurado, Folha de São Paulo censurado. Uma caça às bruxas. Eu podia falar o que estou falando aqui, naquele momento? Claro que não. Claro que não. Não havia uma coisa chamada liberdade, que é fundamental para quem faz direito e para quem quer viver num país democratizado. Pois bem, até que veio a história do Tancredo Neves. Aí você começa a lembrar já. Era tudo pequenininho e tal, mas começa a lembrar, vim falar do Tancredo Neves, que foi eleito no colégio eleitoral, e depois ele morreu antes de assumir, e daí quem assumiu? Zé Sarney. Esse vocês conhecem. Esse nunca vai deixar o poder. Tá gravando aí? Então vou olhar para falar. Manda para ele depois. Sarney, você não vai deixar o poder, né? Ele não vai deixar. Sabe por quê? Porque ele não vai deixar. Ele nasceu no Maranhão. Ele é senador por onde? Pelo Amapá. Pelo Amapá. E você sabe que o Maranhão é um dos estados mais atrasados do Brasil? É verdade. É um estado maravilhoso, população que trabalha muito bem, um ambiente bacana, só que tem o seguinte problema: há uma dinastia política que não larga. Faz 60 anos. E os índices de pobreza lá são os maiores do Brasil. Bom, o Sarney assumiu, e daí foi aquela sequência, né? Collor, enfim, tudo isso daí. Mas antes disso tudo do Collor, vocês conhecem também, né? Outro dia eu estava em Brasília, sentei numa CPI. Olha, eu olhei para o lado, quem estava sentado? O Fernando Collor. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, Fernando Collor de Mello? Ele ali, com aquele cabelão, com aquele tipo, né? De galã do cinema antigo. Prazer. Ô, deputado, de onde é que serão? Sou da região de Araraquara. Ah, prazer, eu sou Fernando Collor. Eu falei, eu sei que o senhor é. Quase que eu pensei, inclusive, fui nas ruas. O senhor caiu, mas não falei, né? Pensei, mas não falei. Ele é senador da República. E dá dura nos outros, hein? Foi procurador-geral da República. O senhor está fazendo coisa que não deve. Não. Se eu tivesse dormido e acordado 20 anos depois, não, vou sonhar que eu estou do lado do Fernando Collor aqui em Brasília. Eu falar, não, isso é um pesadelo, mas é a realidade. E está lá, entendeu? Bom, teve antes do Collor um chamamento nacional para que a gente tivesse uma Constituição livre, soberana e democrática, que é a chamada Constituição Cidadã de 1988, que é o que vigora até hoje. O que faz essa Constituição? Primeiro ponto, todos são livres. Direito maior, a vida. Liberdade de imprensa, liberdade partidária, liberdade de credo. Mas como é isso? Você pode ter a religião que você quiser. Liberdade de orientação sexual. A mulher pode votar e ser votada. Não pode haver distinção entre mulher.
Porque vocês sabem que no Brasil, infelizmente, a mulher trabalha como o homem, trabalha mais que o homem, trabalha em casa também, e ganha menos que o homem, em muitas empresas do nosso país. É isso que acontece ou não é? É. Então, os homens machistas falam, não, mas é isso que acontece. Se tiver a capacidade de entender na sua casa, com a sua irmã, com a sua esposa, com a sua mãe, e ver quanto eles trabalham e quanto ganham, você vai ver que esse é um avanço que o Brasil ainda não tem. Mas 88 foi uma Constituição que trouxe garantias ao trabalhador, que trouxe garantias para a utilização social da terra. E uma coisa importante, que eu não sei se vocês usaram, mas quem tem 16, 17 anos pode votar. Ah, mas votar para quê? Ué, votar para escolher quem você quer que te represente no Congresso, ou na presidência, ou no município, ou na Câmara, ou no Senado. Ah, mas eu não voto em ninguém. Bom, aí o problema é teu. Não reclama também, depois que o PTU subir, depois que o Tiririca tiver 2 milhões de votos, depois que o doutor Enéas tiver 1,5 milhão de votos. E aqui eu faço um parênteses. O Tiririca na Brasília era vizinho meu no corredor. Vizinho. Meu gabinete era aqui, o dele era em frente. Era tanta gente para ver o Tiririca que eu precisei organizar uma fila ali, ó, pessoal, não dá. Você queria sair do gabinete, não tinha. Inclusive da região tem muita gente, não sei onde que é, hein? E ela vai falar comigo, posso falar com o Tiririca? Claro, mas eu não vou junto, hein? Daí ia lá, tirava fotografia e tal. Bom, o voto direto e secreto que tem no Brasil hoje é uma coisa importante. Mas mais importante que isso também são direitos que a Constituição trouxe em relação aos indígenas. Outro dia um rapaz aqui da nossa cidade perguntou, mas tem índio no Brasil ainda? É claro que tem. Tem. Agora, você não está pensando que aquele índio que nem americano que a gente via filme do cowboy, né? Aquele cocar grande. Não, é diferente. É índio brasileiro. Tá certo? A Constituição Federal garantiu direitos a esse indígena de ter suas terras, de ter religião que quiser. Por exemplo, eu sou católico, mas eu não estou dizendo que a minha religião é melhor que a outra. Cada um professa a sua religião, tá certo? Como é que eu vou fazer na aldeia do índio que está lá, que Deus tupano, troço, tem que rezar a minha cartilha? Ele não vai entender isso, não vai entender. Então, você tem que ter o que? Garantir a implementação de política indigenista que garanta que ele tenha a sua cultura, que ele tenha a sua sociedade organizada. Uma coisa que foi importante nesse período, pessoal, foi a Lei de Defesa do Consumidor. Vocês são todos consumidores, não são? Vocês compram bastante? A crédito, o cartão, paga aquele jurão e nunca reclamou, tem conta em banco. Vocês comparam o que vem no final do mês, o que cobra de juro, de folha de cheque. Isso tudo faz parte da Lei de Direito do Consumidor. Sabe por quê? Porque no Brasil, nós temos hoje, no mercado consumidor, e aí é importante o governo FHC, o governo Lula, Dilma, colocaram no mercado consumidor quase 40 milhões de pessoas. Vocês notam isso, não notam? Nas viagens, nos postos de combustível, nos restaurantes, não é isso ou não? Nas universidades. Só que tem o seguinte problema: consumir não basta. Você tem que ter uma saída da educação também. Você tem que ter cultura, tem que possibilitar a educação das pessoas. A pessoa tem que ter condições de estudar numa boa faculdade, tá certo? Porque hoje é diferente. Outro dia eu fui visitar um amigo meu, ele falou: vem ver minha televisão. Vocês sabem que eu já moro na televisão, né? Quanto maior a televisão, mais a pessoa se acha importante. Eu fui numa casa que não era a casa que tinha televisão, a televisão que tinha a casa era tão grande na sala, falando sério, eu não conseguia enxergar. Era a sala inteira numa televisão de LED. Eu perguntava, mas como é que você assiste? Não, fico aqui vendo, imagino. Vocês já viram isso, né? Eu sou do tempo que não tinha televisão também. Não tinha televisão, você acredita nisso? Não tinha. Tinha uma no quarteirão e todo mundo ia ver, em branco e preto ainda. Você vai falar, pô, esse cara é da pré-história. Sim, sou do século passado. Como seus pais, tá? Fala pra eles. Uma outra lei importante, outra lei. Você sabe quantos aparelhos de celular tem no Brasil hoje?
falando em consumidor, quantos aparelhos de telefone celular tem no Brasil hoje? Mais de 200 milhões. Milhões! Eu sou do tempo que telefone era artigo de luxo. É difícil, você não tinha telefone, tinha um no quarteirão. E você falava gritando, parecia que você falava ao vivo com o vizinho. O pessoal ligava de São Paulo, quando eu mudei para São Paulo, Fernando, chegava lá, não tinha orelhão. Não tinha orelhão. Tinha que ir na telefônica. Você pedia ligação, demorava 1h30. E daí era aquela gritaria, né? Alô! Parecia que você falava ao vivo com a minha cidade. Bom, e daí o que acontece? Acontece que o Brasil hoje tem 200 milhões de celulares. 200 milhões de celulares. Uma população que tem 200 milhões de pessoas, vocês imaginem. Qual que é o campeão de reclamação de consumidor do Brasil hoje? É a TIM. A TIM já me vai processar faz tempo, está me processando. Gravando de novo. Outro processo, TIM. Você é campeão nacional de reclamação. E a Vivo também. E os bancos também. E concessionária de veículo também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um veículo fabricado no Brasil que não tem airbag, não tem freio duplo, não tem nada disso, não tem freio ABS e é caro no Brasil. Ele é fabricado no Brasil, exportado para a Europa com ABS, com freio a disco, com todas as condições, mais barato. Perguntei um dia para o cara que foi lá no Congresso, por que acontece isso? Será que o brasileiro vale menos? Ele não respondeu nada, sabe por quê? Porque não pode responder. Não pode responder. Então, banco, celular, carros, tá certo? São campeões nacionais de reclamação do consumidor. E a outra lei importante que a Constituição trouxe e nós aprovamos é a lei do meio ambiente. Vocês sabem, antigamente a gente achava que o meio ambiente ia durar para sempre, não é isso? Na minha época, nunca um professor falou para mim que rio podia ser poluído. Nunca. Hoje, na casa de vocês, você separa o lixo. Se não separar, a pessoa chama atenção. Você sabe que não pode jogar na rua. Se bem que muita gente joga ainda aqui cigarro na rua, Coca-Cola na rua, Guaraná na rua. E depois reclama de político, né? Para na faixa de segurança, atravessa o sinal vermelho. Então, vocês são cidadãos brasileiros, e a lei do meio ambiente veio para ficar. E tem uma outra lei importante que eu queria falar para vocês, que é a lei de acesso de informação. Você sabe o que é isso? Acabou o sigilo do poder público. Qualquer pessoa pode saber quanto ganha o prefeito, quanto ganha o deputado, quanto ganha o secretário, quanto ganha o vereador. Qualquer pessoa pode pedir uma informação da Prefeitura de Araraquara, de qualquer cidade da região, do estado e do município, e vai saber. Ah, e se o prefeito não quiser dar? Ele está errado. Ele está errado e vai infringir uma lei nacional. Chama-se Lei de Acesso à Informação. Tudo na internet. Tudo tem que estar no site, aberto. Se não fizer isso, não terá condições de aprovar suas contas. E também, uma coisa importante, é a Lei de Resíduos Sólidos. Vocês são daqui de Araraquara, da região. Quantas cidades aqui que vocês moram tratam do lixo? Pensa nisso. Quantas cidades que vocês moram aqui tratam do lixo, separam o plástico, separam o material reciclado, não joga no rio, não joga no aterro? Se vocês pensar bem, muito pouca cidade faz isso. Vai ser obrigado a fazer isso agora, porque tem uma lei chamada Lei de Resíduo Sólido, que foi orientado pela Constituição Federal. Meus amigos, vocês sabem uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui, é que o Brasil é um grande país. Apesar da seleção brasileira, é um grande país. Apesar do Palmeiras, é um grande país. Vocês sabem que nós temos ainda 20 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever? Vocês sabem que a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil? Ah, isso não acontece na região. Eu sei que na região não acontece. Não, vê lá. Eu votei a Lei Maria da Penha. Vocês sabem a história da Maria da Penha, né? O marido dela, uma noite, acordou e deu 15 tiros nela. 15! E ela jamais podia imaginar que era ele. Por quê?
Porque não tinha motivo. Ele tratava ela bem, cuidava bem dela, ele deu 10, 12 tiros. Só que ela não morreu. E ela falou, foi ele. E daí veio a Lei Maria da Penha, que mulher que bate, que mulher que é agredida vai pra cadeia. Bom, e mulher que bate homem, vale a Lei Maria da Penha? Vale também, claro. Que vocês imaginam, né? Isso não acontece aqui. Mas tem lugar que mulher bate homem também. Aqui na região de Araraquara não acontece, Fernando, mas já ouvi falar já. Arranha, e dói, hein? Dói. Me falaram que dói bastante. Vocês sabem que... Vou repetir porque é uma coisa que vocês têm que guardar e levar para casa. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer. É agredida por quê? Porque ele não conhece? Não. É agredida pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado. Essa mulher é agredida por pessoas que ela conhece. Pessoal, eu sei que hoje é sexta-feira, não é para dar notícia ruim, mas essa notícia você tem que pensar nela. Você acha que é justo a cada 15 segundos uma brasileira apanhar do marido, do companheiro? Está errado. E qual que é o grande problema do Brasil? As pessoas não denunciam, de medo, de não ter onde correr, de receio, mas nós não podemos ficar quietos. Eu estou falando aqui para quem faz direito. E se você não defende o teu direito, você não vai defender o direito de ninguém. Você vai ser qualquer coisa, menos advogado. Menos advogado. Porque para ser advogado, você tem que ter uma qualidade fundamental, que é coragem. Coragem de defender o direito certo. Se alguém procurar você, futuros advogados, juízes, promotores, delegados, diplomatas, presidente da República, sei lá o que vocês serão,